Na aldeia, a morte de Margarida. Desde manhãzinha, ainda o sol mal despontava no horizonte. O sino do humilde presbitério depende dobres plangentes, indício de morte na freguesia. Na encosta escalvada ao monte sobranceiro, ao íngreme caminho da capela, naquela casinha branca que por entre os sombrios pinheiros nos está espreitando, morrera a pequena Margarida, uma criança linda com os querubins, fresca como o orvalho naquela manhã, tremulava sobre as pétalas das flores. Morreu ao pôr do sol com o peito coberto de rosas que ela tanto adorava. Até as campinas, os regatos e as avezinhas parecem imóveis de dor e de pesar pela sua morte. A sua alma pura e imaculada voou para as regiões do além. Num caixãozito branco vai o corpo da pobre Margarida, a caminho da cova fria. Ao longe ecoou o sino do campanário. O corpo da pobre pequenita baixou à sepultura. A lua que aparecia no céu beijou com jorros de luz diáfana as rosas brancas e os lírios cândidos que se desfolhavam sobre a campa fria de quem tantas adorava. Junho de 1933. Havia uma canção que aqui é dedicada às nossas beiras. Nasce na estrela o Mondego, vai passar junto à felgueira, que a felgueira fica ali. Nasce na estrela o Mondego, vai passar junto à felgueira. Atravessando Coimbra, atravessando Coimbra, vai parar junto à figueira, vai parar junto à figueira. Se ouvires dizer algum dia que um estudante morreu, se ouvires dizer algum dia que um estudante morreu. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Quantos anos você tem? Eu tenho 16 anos. Qual é a sua posição política? Operário, operário também, eu quero falar. O senhor é operário? Fale. Operário. Aqui tem um operário aqui, diga o nome do senhor. José Francisco Catarino. Quantos anos o senhor tem? 46. O senhor é operário de que tipo de indústria? Construção civil. O que é que o senhor acha do que aconteceu em Portugal? Foi uma coisa O maravilhosa. senhor foi surpreendido ou o senhor esperava? Já explorava isto há muito tempo, só agora é que foi acontecer. O senhor foi reprimido pela ditadura? Foi preso alguma vez? Não fui preso, mas tive em vista disso. O senhor está disposto a lutar pela liberdade do povo? Lutar até a hora da morte. Era preciso fazer um filme para evocar, para descobrir o fantasma que constitui a figura de meu pai. Um filme sobre a memória de lembranças. Mas que lembranças pode-se ter depois de passados 40 anos?
movimento de abril, as pessoas aqui foram apanhadas de surpresa? Completamente. Eu soube primeiro que estava no banho, por acaso eu liguei, não me lembro mais, foi a televisão ou o rádio, e fiquei isso às 9 horas da manhã, 8h30 da manhã. Do 25 de janeiro. Aí eu gritava, ele dizia que era exagero meu. Aí eu gritava mais irritada, aí ele saiu mais rápido do banho e veio ver. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. No dia 25 de abril, ele recebe um telefonema do Rui Luiz Gomes, candidato, que tinha sido uma vez candidato a presidente, dizendo: os estudantes portugueses esperam por você. Mas o que você gostaria de fazer? Desejar êxito no seu regresso. Eu queria ir para estar lá hoje. Jornada exaltante. Não foi possível. Agora só em junho. Mas fico aqui à disposição na direção da UBP. O Miguel vai na segunda. Se precisarem de algo lá eu vou. É só chamar. Não só no plano universitário, que me interessa evidentemente, mas também no plano diplomático. Sou amigo de juventude dos principais líderes africanos. Agostinho Neto, Marcelino dos Santos e Mário Pinto de Andrade. Se for necessário missões de contacto, talvez eu possa ser útil. No dia 25 de abril, no dia em que ruía a ditadura portuguesa, Vitor Ramos comemorava precisamente o seu 54º aniversário. E dizia ele, no depoimento da sua esposa extremosa: este foi o meu maior presente de aniversário. Nós, a seguir ao 25 de Abril, com a enorme alegria que o 25 de Abril nos trouxe a todos, estávamos reunidos em tua casa, estávamos a falar, era o Barradas de Carvalho, eu, o Aragão, não me recordo, e creio que o Alexandre Pereira, um daqueles do grupo que nós chamávamos os mosqueteiros do Portugal Democrático, quando ele de repente levou as mãos à cabeça e que disse: ai, que dor horrorosa, deitou-se, encostou-se. Ele estava a falar com o António Cândido Melo e Sousa, um dos professores mais talentosos da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, e estava a combinar justamente organizarem uma despedida dos exilados que iam regressar a Portugal. O que eu lembro bem é o dia da morte dele, no sentido assim, isso eu lembro bem mesmo. Eu cheguei de um jogo de handebol e acontecendo aquela coisa da casa cheia por causa do que estava acontecendo lá em Portugal. Aí, isso eu também me lembro bem, eu fui tomar banho, ou seja, essa divergência entre você e o Fernando de ser noturno ou diurno, eu lembro perfeitamente de ser noturno. Porque isso já era 6, 7, e aí eu entrei no chuveiro e ouvi uma gritaria, eu no banho. Quando eu saí, eu não sei se não foi a vovó quem me falou, não sei se a vovó já estava lá. Aí é uma lembrança mais confusa, que o papai tinha tido alguma coisa, que não se sabia o que era, e tinham levado ele para o hospital. A ideia que eu tive, que eu construí para mim, porque eu não devo ter, talvez eu não tenha pensado muito no assunto durante algum tempo, e aí depois quando eu voltei a pensar, era que a gente estava almoçando e ele saiu da mesa para atender o telefone, e aí começou a dizer que não estava se sentindo bem, né? Então é isso. Para você era de dia? Para mim era de dia. Por quê? Não foi de dia? Não. Foi à noite? Quer dizer, eu e o Nuno lembramos que foi à noite
Eu lembro porque eu estava no quarto, exatamente porque estava muita gente na casa e eu estava no meu quarto tranquila. Eu ouvi os gritos do papai, né? Porque o papai gritou, deu vários gritos e desmaiou ao telefone. E aí todo mundo correu. Eu ouvi assim um murmúrio que eu não entendi. Procurando interpretar, eu pensei que qualquer coisa me espere um pouco. Sei. Eu entendi que alguém o tinha chamado e que ele, para atender, se alguém me pediu para esperar um pouco, porque eu entendi. Fiquei esperando, nada. E aí ficou mudo. O telefone, de repente o telefone caiu. No dia seguinte, muito cedo, não sei se 7h30, 8 horas, o professor José Cavalcante de Souza me telefonou dizendo, olha, uma notícia muito triste. Aí contou, o Vitor morreu. As pedras e o mar, o mundo e os corações. Acordai, acendei de almas e de sóis este mar sem cais, nem luz de faróis, e acordai depois das lutas finais. Vasculhei meus diários em busca de alguma memória dos últimos dias que estive com meu pai. Meu pai quase não aparece. Nos meus 14 anos, eu só pensava em teatro, nas minhas amizades e na descoberta do amor. Nessa época, entrei para o grupo de teatro que mais tarde se chamaria Aldebaran. Fomos convidados para nos apresentar no Festival de Ouro Preto. Meu pai me proibiu de ir. Desde então, me distanciei muito dele. Na frente do cortejo, o meu beijo, forte como aço, meu abraço, são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos, lágrimas negras caem, saem, dói. Esse diário foi escrito até o dia anterior à sua morte. Alô, alô, Fernão, Baía Guiomar e Nuno. Aqui fala o papai. Vocês sabem que aqui no cul-de-sac a meninada tem estado todo o dia jogando bola aí. Eu sei que vocês não os invejam porque agora vocês também jogam bola, não a bola grande do basquete, mas a bolinha pequena do ping-pong. Eu recebi umas fotografias que estavam ótimas das crianças. Tenho pena que tu não tenhas mandado também uma fotografia tua. Eu, aliás, consegui ver o teu reflexo, isto para mostrar que eu vi as fotografias com muita atenção, o teu reflexo numa das janelas. Eu acredito que quando tiraste aquelas fotografias, estavas com uma calça azul e uma blusa também azul clara, porque eu vejo refletido no quarto da Nenemá, na janela, eu vejo o teu reflexo tirando a fotografia. É a casa da nossa infância, onde aconteciam os jantares de domingo e as reuniões do jornal Portugal Democrático. Foi em frente à lareira dessa sala que tiramos a fotografia do Jorginho. Ela foi publicada na revista francesa L'Express, salvando sua vida das mãos da repressão. Olha, eu posso começar dizendo que eu só comecei a fazer o filme depois
depois que minha mãe morreu. Isso é absolutamente verdadeiro. Que ela tinha um ciúme enorme desse acervo meticulosamente organizado que ela estava fazendo há anos, organizando esse acervo. Ela era a típica protegida de dois grandes homens, né? O pai e o marido, né? Eles tinham um lugar, tinha um armário no escritório dela sem porta, onde ela organizava as coisas de arquivo, assim, como profissional, né? Tinha uma parte para o meu pai e uma parte para o meu avô, né? E aquilo mexia muito com ela. Às vezes ela trazia tudo para a mesa da sala, tinha uma mesa comprida. Eu vinha para almoçar, eu falava, nossa, que bagunça, alguma coisa assim, provocando ela. E ela falava assim, tô organizando essas coisas. Ela falava, fazia uma cara de sofrimento enorme. Mas ela nunca assim falava, olha essa carta aqui do seu pai, eu vou ler para você. Olha, não sei o que, ela não dividia nada. Eu acho que ela tinha um ciúme enorme de todo aquele passado que ela viveu com meu pai e tudo, né? Anos da Revolução dos Cravos. 41 anos que meu pai poderia ter pisado em solo português. Estou aqui com toda a documentação dele. Correspondências, livros, fotografias. É como se ele estivesse voltando de corpo presente. Obrigada. O Rui Marcos foi muito lindo. Pois, ele também me disse, são familiares aí do vizinho, não sei o quê. Desculpa incomodá-la. Aqui o Mar é que é nós conversamos muito na procura dos vestígios da família. Ah, está bem. Rui. Muito meu pai passava as férias aqui. Tudo bem? Boa tarde. Meu querido filho, faço votos para que te encontres bem e igualmente todos os que são queridos. Tem esta o fim de comunicar que, em virtude de mandares pedir para te enviar uma procuração, estou pronto a fazê-lo mediante as condições seguintes. Primeira, enviares-me a certidão de óbito da tua mãe.
Segunda, enviares uma quantia de 20.000 escudos, o que aliás não julgues que é alguma esmola que fazes ao teu pai, pois é a quantia a que também tenho direito. Recebe um abraço deste teu pai que nunca te esqueceu, Domingos Ramos. Meu pai, a sua saúde, bem como a de todos os que lhe são queridos, é o que mais desejo. É triste ter de lhe recordar estas coisas, mas, como deve recordar, melhor do que eu, quando o pai nos abandonou, em 1925, a minha mãe ficou sozinha comigo. Tinha ela então 25 anos e eu 5. O facto de ter de lhe dizer tudo isto causa-me imensa tristeza. Ao longo de mais de 40 anos de solidão da minha mãe, eu nunca conheci outro pai, e ser-me-á muito doloroso deixar de pensar com respeito naquele de quem quero continuar a ser filho e amigo, seu filho, Vítor Ramos. E um dia eu estava a fazer pesquisa em relação ao José Dias Coelho, que era quem de facto me estava a interessar, e aquela juventude toda do mundo juvenil, aquela geração toda, e estava nos arquivos da PIDE. E comecei a ver documentos, e este é um dos documentos da Academia da Juventude, comecei a ver as assinaturas. Cá está, delegados de escola do mundo juvenil, isto foi em 47, e cá está Vítor Ramos, José Dias Coelho. E eu assim, mas quem será o Vítor Ramos? Que ainda por cima aparecia sempre em primeiro lugar, aqui. Eles punham-no sempre. Porque ele, vim depois a saber, era o responsável da Escola de Letras, da Faculdade de Letras. Pode ter sido numa excursão que nós fizemos à outra banda em Almada. Durante as comemorações do 25 de abril em Lisboa, encontrei Mário Ruivo. Assim como meu pai, Mário foi um dos dirigentes do MUD Juvenil. O MUD Juvenil era o braço estudantil do Movimento de Unidade Democrática, que reivindicava direitos políticos e eleições diretas frente à ditadura de Salazar. Sabemos que esteve na Junta Nacional dos Vinhos, é ele que nos diz nas cartas que escreve. Ele vai trabalhar na France Press. Ele torna-se correspondente a partir de 48, correspondente internacional. Nós agora podemos associar isso a certas coisas que se passaram e notícias que chegavam rapidamente ao estrangeiro, daqui, e que a própria PIDE andava à procura quem é que as mandaria em francês. E hoje podemos dizer que era através do Vítor Ramos. Regressei há dias de Lisboa, quando, como sabe, a polícia prendeu a Maria Lamas e mais 2 jovens que tinham estado em Bucareste e Varsóvia. O caso da Ana Maria passou-se de forma trágica. Eu chegara dias antes, a fim de preparar a vinda dela, e levava a indicação do Conselho Mundial da Paz para que não fizessem manifestação à sua chegada. No entanto, foram indo ao aeroporto cerca de 100 pessoas, na sua maioria intelectuais e amigos pessoais de Dona Maria. Entraram 2 inspectores no avião, mandaram sair todos os passageiros e deram-lhe voz de prisão. Nesse mesmo dia, a PIDE começou a censurar as comunicações com o estrangeiro, para evitar a difusão da notícia. Eu, porém, já conseguira dá-la por intermédio da France Press, que
que a transmitiu para todo o mundo. A polícia ficou danada quando, nessa mesma noite, a Rádio Moscou deu nota da prisão. Logo que entra na faculdade, sabe-se que ele vai a Paris em 46, porque ele faz uma entrevista ao Aragon, que é publicada cá, no Mundo Literário, que era dirigido pelo Casais Monteiro. Portanto, eles já se conheciam. Eu penso, quando eu digo nós, eu penso que é a partir daqui que o teu pai começa a ficar mais ligado às questões da paz. Porque em 46 há já reuniões internacionais para falar dos efeitos da guerra e dos efeitos das bombas e ver o que se podia fazer. O teu pai está clandestino porque não pode dar a cara, o nome dele nunca mais aparece em nada. Era fundamental para não desconfiarem dele, mas vai começar a sair documentos do Movimento Nacional da Paz. Ele estava junto da Comissão do Conselho Mundial da Paz, mas como membro do PCP. Sim. Anzio, 24 de setembro de 1954. Cara Beth, hoje à tarde assisti, aqui em Anzio, praia considerada elegante dos arredores de Roma, a um comício comunista na praça principal. Eu que já vi em Paris comícios com centenas de milhares de pessoas, fiquei altamente impressionado com essa pequena reunião. Meia hora antes do comício começar, chegaram 2 jovens numa folgoneta, com uma mesa e 2 bandeiras, um microfone, um alto-falante e alguns metros de fio. Começaram a desenrolar o fio que uma menina puxou para o 3º andar de um prédio em frente. Ligaram este a uma árvore, estabelecendo contacto com o microfone. Isto tudo no espaço de alguns minutos. Depois começaram a anunciar. Vão ouvir dentro de instantes o camarada Marzetti, que falará sobre o aniversário da Unità, jornal do PC italiano. Em cerca de meia hora, ligando sempre os factos ao aniversário da Unità, ele pôs a assistência a par da posição do partido sobre todos os problemas do momento. O público compunha-se na sua maior parte de homens com aspecto de trabalhadores. Eu era a única pessoa que ali se encontrava, com sandálias de praia e calções de gabardina. O que posso dizer é que estes são os ficheiros originais das várias polícias políticas que existiram até 1974, até à altura da Revolução do 25 de Abril, e, portanto, recolhe a informação basicamente desde os anos 20 do século XX até 1974. Hoje a recuperação da informação é para a consulta da documentação, na altura era, como é evidente, para a captura, para o controle, para a repressão sobre as pessoas que aí estavam envolvidas. E o meu pai aonde estaria nesse universo? O pai da Guiomar está ali ao fundo, eu vou mostrar. O Ramos há de estar aqui, alguns. Aqui não é esse? Exatamente. Portanto, vamos ver. E Ramos é o que tem mais? Ramos é igual Silva, né? Exatamente. No Brasil. Que lindo, Vitória. Vitor Manuel Garcia é outro, não é ele? Não é esse? Não. Então? Vitor de Almeida Ramos, que lindo. Olha, professor universitário. Exatamente. O grau de controle era até ao nível da profissão ou da atividade da pessoa. Então, mas isso aqui já é organização?
Não, isto é tudo organização da polícia. É tudo original. Eles são, assim, pesquisadores natos, investigadores natos. Exatamente. Pro mal, né? É estranho porque não tem nada de política, é super pessoal. E ele já fala, olha, mãezinha, embora ainda não tenha resposta à primeira carta que lhe escrevi de Paris, vou mandar-lhe outra, admitindo a hipótese da primeira se ter perdido. Estou agora rememorando os velhos tempos parisienses. Por que eles interceptaram essa carta? Não tem nada. Muitas saudades a toda a família. Beijos do seu filho que deseja muito poder revê-la. Isso. Por favor, é a Guiomar de novo. Tô ligando. Ah, sim. É para falar com o senhor Aurélio Santos. Eu vou passar. Eu conheci cerca dos anos 40. Trabalhei com ele no mundo juvenil. Trabalhávamos no Partido Comunista Português. E ele tinha muita pouca experiência do mundo juvenil ainda nessa altura e ele ajudou-me muito. Foi a indicação que eu tinha, era uma morada em Paris. Ajudou-me a encontrar a sede do Partido Francês, que era a pessoa mais indicada para me informar sobre as relações com o Partido Comunista Romeno, sobre a forma como me encontrar com eles. Lembro-me que ele foi também que me descreveu de forma de sair da França para evitar os maus comboios, sob vigilância. Iria divulgar qual era a ação do partido na Roménia. Era essa a designação final da minha viagem. Ele passou a ter contactos diretos com os dirigentes das revoluções africanas, que é com o Agostinho Neto e o Marcelino dos Santos. Sim. E através dessas ligações ele divulgou muitas informações sobre a luta dos partidos comunistas. Até que enfim, né? Obrigada. Prazer. Eu comecei a minha vida em França, em Montpellier. E por essa altura já o Vítor Ramos, se não me engano, tinha vindo para Paris. E foi, portanto, nas minhas vindas de Montpellier a Paris que eu reencontrei o Vítor Ramos. E como lhe disse, se não me engano, numa das cartas que escrevi, fomos ver alguns dos atrativos de Paris, entre os quais, e o primeiro dos quais, Le Mansal de Jean Paul Sartre. Foi ele que me levou ao Jean Paul Sartre. Sim, depois traduzi peça para português. Ele pertenceu ao mundo juvenil, mas eu não pertenci, não fui desiriado. Eu estava praticamente, era a Ação Socialista Portuguesa, de que eu estava mais aproximado. O seu pai renovou uma amizade que se tinha estabelecido em Portugal. Renovou e enfim, a dissensão que havia entre o facto de o seu pai ser comunista e eu ser socialista, ou de tendência socialista, ainda não havia o partido, nunca foi um obstáculo à nossa amizade. E até em Portugal demos passeios juntos, num carro que ele tinha, num carrito que ele tinha, muitas vezes andei, conduzido por ele e, enfim, assim convivemos. Foi através das eternas conversas com a Júlia
que eu soube do grupo de Paris. Os exilados portugueses se concentravam no Quartier Latin. Nesta foto, tirada em 1955, no dia da despedida de meu pai, vemos seus amigos. Alguns estavam proibidos de trabalhar cá. O meu pai... Peter não podia ser professor aqui porque ele não tinha licença da polícia. Quando qualquer funcionário público tinha que ter uma licença da polícia. Da polícia de Estado, da PIDE. Eu assistia a muitas discussões. O Pedro Martins talvez fosse. Agora, não sei se eles eram inscritos, como o do Vítor, nunca soube se ele era inscrito no PC ou não. 17 de abril de 2003, entrevista com Dulce Ramos. Como a senhora conheceu Vítor Ramos? Em Paris, no Festival de Juventude. Ele era contato do Partido Comunista Português com jovens que vinham de Portugal. E eu ia do Brasil através do Partido Comunista Brasileiro, em 1953. Ele residia em Paris, fazia doutoramento na Sorbonne, e eu tinha ido como estudante, estava no primeiro ano da faculdade do Departamento de História. Eu acho que o ambiente político, meu pai, cientista, mas também uma consciência, não era um político, mas uma consciência política muito grande. E minha mãe, profundamente política. Meus pais foram para a frente da Coreia. Ele, como cientista, o Joliot Curie convidou para fazer parte da missão científica que provava que os americanos estavam usando arma bacteriológica na Coreia. Eu era da Juventude Comunista e ele era do Partido Comunista Português. E eu, quando saí de Paris, fui diretamente para Lisboa, levando os linotipos no saco junto da barriga para entregar para o Zé Dias Coelho. Ele era grande, também grande amigo do Vitor. E eu fui procurá-lo para entregar esses linotipos. Eu senti uma pressão muito grande, foi uma coisa difícil conseguir encontrá-lo. Entreguei esses linotipos para ele e ele depois foi assassinado pela ditadura. Tem muito mais cartas do papai do que da mamãe, ela não guardou tantas, não é isso? Eu me lembro que você me falou isso a última vez que eu vi essas cartas, 3 anos atrás. Não, que é natural. As cartas que nós temos são as cartas que o papai enviou para a mamãe, né? Sim, mas assim... as cartas que a mamãe enviou para o papai, ele não guardou. Não, ele deve ter guardado, imagina, e ela guardou tudo dele. Como que ela guardou todas as cartas e não guardou essas?
Não, Imagina, as que chegaram aqui. Agora, ele era um jovem que morava sozinho em Paris. Muitas dessas cartas se perderam. Ele não tem a sistematizar. A mamãe Mas matar ele guarda tudo. Sim, mas esse personalidade arquivista é só uma, entendeu? Para você ter todas as cartas, essa quantidade de material, entendeu? Exatamente, não é um jovem em Paris pesquisando literatura francesa no século XVII que vai se preocupar. Dulce querida, hoje vou continuar a falar dos meus estudos. Como tu pouco dizes sobre os teus, falo eu sobre o que tenciono fazer. Não sei se cheguei a dizer-te que o meu cavalo de batalha, a minha mania mais recente, é ver na literatura um aspecto da sociologia e pretender estudar a relação entre essas duas ciências. Vai ser o título de doutoramento pela Sorbonne. Resolvi estudar uma figura de escritor português do século XVIII, o Cavaleiro de Oliveira. Considerando não do ponto de vista estritamente literário, mas como uma testemunha do seu tempo e de sua época. Escolhi esse homem porque representa um escritor de ficção português excepcional, que escapou à dura censura intelectual e à feroz intransigência clerical que existia no meu país nesse século. Lisboa, 9 de novembro de 1953. Vitor. Pois, e não é pois é. Como vê, estou com menos assunto do que aquele dia em Pigalle. Enfim, de qualquer maneira estou em Lisboa. E agora à noite fui assistir novamente Luzes da Ribalta. Não chorei. Como sabes, nunca choro. Mas se chorasse, não seria apenas em um trecho. Seria por causa do filme todo. Por causa daquela música, por causa de um Chaplin que entrou para minha vida, que me disse uma porção de coisas que nunca tinha ouvido e que me fez acreditar também numa porção de coisas que eu duvidava. Agora é melhor não dizer mais nada, ficaria muito piegas. Talvez fosse se confundir com muitos tantos perdidos dentro de alguns de seus livros. Não sei como vou terminar, isso também tu que me ensinarás, e será como quiseres. Dulce. Meus pais se conheceram em Paris, a caminho do Festival da Juventude, em Bucareste, na Romênia. Lucilena, para não começar pelo início, gostaria de principiar por comentar a frase final da sua carta. Diz você falando, no fim das contas, do nosso encontro em Paris e do futuro de nossas relações. E agora, serás como quiseres? Pois bem, eu levanto o desafio, continuo a jogar, pego o balão e devolvo-lhe dizendo o que realmente quero. Sinceramente, terias tu começado a interessar-te por mim se eu fosse fascista? Ou não levando o caso tão longe, se eu fosse um indivíduo para quem o mundo e seus problemas fossem indiferentes? O que há em mim que te possa agradar tem de ser tomado em bloco e não pode separar-se do que penso e da forma como trabalho para defender essa maneira de pensar. Se tu tivesse a ocasião de ver, comecei a aguentar uma situação sem ceder. Se acabei por me entregar, é porque realmente tenho confiança em ti e tenho a certeza de fazer a impressão de que virás a ser aquilo que espero. Saudade do meu amor. Foi-se embora, não disse
Meu amor, escrevo de Tourre, centro da região dos Castelos de Lore, onde vim passar o fim de semana com a minha mãe, aproveitando o regresso dela a Portugal. Como eu esperava, os teus retratos representaram-te condignamente. E a minha mãe simpatizou muito contigo. Ficou, além disso, muito satisfeita com a minha ideia de constituir família em breve. E só lamentou, como é natural, que São Paulo fique tão longe de Portugal. Já marquei bilhete para o navio Provence, que parte de Marseille no 1º de julho e chega a Santos no dia 14. Finalmente, como é que se resolveu o problema da tua ida a Santos? Vai só ou com a Beth? Eu gostaria bem de ver-te só quando chegasse. É a ti que quero ver em primeiro lugar. É a ti que tenho ansiedade de voltar a ver depois de quase 2 anos. Meu amor, escrevo-te Marseille, uma hora antes da partida. Como te mandei dizer na última carta que te escrevi de Paris, lá estarei, portanto, em Santos, no dia 14, no Provence. Estou daqui a vê-lo, deste cafezinho onde te escrevo. A sério, meu bem, esses dias vão ser os mais longos. Vou contá-los um a um, com ansiedade. Espero escrever-te de Barcelona e de Dakar, os 2 únicos portos onde o navio toca antes de Santos. Depois de Dakar, só água, água, água até ao Brasil. Não faço nenhuma ideia da hora que chego a Santos. Meu amor, não te escrevo mais porque o navio está a apitar e tenho de ir tratar das bagagens. 7 volumes. Um grande beijo, finalmente o último, por carta, desta França que por tanto tempo nos teve separados. Vítor. Chegou em 55, quando nós casamos, em dezembro de 55, e depois ele foi professor de ginásio, ao mesmo tempo que ele trabalhava na difusão europeia do livro, e começou a organizar, então, que ele queria formar uma frente ampla, fazendo o levantamento de todos os portugueses anti-salazaristas que havia aqui. E aqui se reuniam 3 pessoas, depois 4, depois 5, e aqui eles foram organizando Portugal Democrático. Inclusive lá de Portugal, lá da época da ilegalidade, porque ele ficou muito tempo entre a legalidade e a ilegalidade. Nada mudou. Ou se quiserem, mudou o estilo do governo. O ditador provinciano de bota de elástico, com o retrato de Mussolini em cima da mesa de trabalho, mas ao mesmo tempo com medo do contacto físico com as multidões, que o ditador italiano não tinha. Guarda-livros aplicado e medíocre, que dirigia Portugal como quem dirige uma pequena casa de comércio.
Esse homem foi substituído por outro, mais novo, que sabe falar uma ou duas línguas, que é capaz de se apresentar na televisão, que se veste em um alfaiate melhor, que substituiu a PIDE pela DGS, mais neutro, mas mantendo grosso a mesma organização e os mesmos quadros. O Portugal Democrático era o jornal dos exilados e que teve uma importância enorme até pelos contactos com os movimentos de libertação, quer dizer, africanos. E o Vítor foi um baluarte do Portugal Democrático. Nós éramos uma espécie de náufragos, não é? A gente tem que se salvar, mas não por ali. Ali não dá. Nós temos que nos salvar. Nem que seja a pé, vamos a pé em vez de nadar. Seja de que for, nós temos que nos salvar. As nossas ideias, aquilo que a gente defende, tem que em qualquer lugar a gente tem que ir lá, mas ali não. Mas eu não sonhava ir a Portugal ainda poder falar como falava aqui. O Portugal Democrático, a importância dele é porque ele tratava diretamente do assunto ditadura, já que era movimentado e editado pela oposição democrática. Fazia uma rede internacional, inclusive. Então, com isso, a gente tinha as notícias mais apuradas do ponto de vista de um olhar sobre a situação europeia, a situação de colonização na África, coisa que não chegava até a gente através dos jornais diários. Chegava quase como um código para a gente pensar uma reação à ditadura, que era possível. Chegou aqui e logo encontrou um campo muito perto, que tinha uma grande capacidade intelectual. Depois foi convidado para ser professor em Assis. Seu pai apareceu lá em casa com o Caio Plínio. Seu pai tinha chegado da Europa. Aí conversamos, achei seu pai era muito simpático. E ele tinha muita cordialidade. O Caio Plínio, que era amigo dele, queria apresentá-lo a pessoas no Brasil. O Monteiro era comunista, seu pai também era comunista, e o Caio Plínio também era comunista, esse meu amigo. E daí essa ligação entre eles. Mas realmente eu tive notícia dele quando se formou a Faculdade de Assis. Isso foi já no fim de 1958. Assis trazia para o interior de São Paulo a vanguarda da literatura brasileira. Nessas fotos, vemos o professor Antônio Cândido, os irmãos Campos, o Paulo Emílio Salles Gomes, o poeta Décio Pinhatari, meu pai ao lado do escritor Casais Monteiro, o historiador Sérgio Buarque de Holanda e ao lado de Casais Monteiro, Jorge de Sena. Todos reunidos em ocasião do 2º Congresso Brasileiro de Crítica e História Literária. Sempre fomos muito amigos, desde o começo. Nós nunca ligamos para a parte política, nesse sentido. Ele, claro, ele sempre, eu não. Eu até cheguei um dia a perguntar para ele, disse, então, se
se vocês assumirem tudo, você vai me denunciar? Ele disse, pô, se for necessário. A única vez que eu falei sem querer, ele cortou. Ah, é? Porque foi quando a China começou a brigar com a Rússia. Ele veio na minha sala, sentou e disse, eu inadvertidamente, disse, Vitor, então, que é isso? A China brigando com a Rússia é o que deseja a burguesia. É o que deseja a burguesia. E cortou o assunto. Então nós combinamos o seguinte, haveria tempo integral mesmo, das 8 às 10, cada um fica na sua sala, sem conversar. Não recebe aluno, não bate papo, e de fora de cada sala tinha assim, iluminado, silêncio. Ai, que maravilha, silêncio. Que paraíso. Essa marota dessa pitangueira resolveu dar a pitanga quando eu não estava aí, porque eu sempre que subo aí na escada, lá para ir para o escritório, eu comia a minha pitanguinha. Eu tenho uma saudade desse escritório, mas agora, realmente, com o que me contas da mesa de ping-pong aí embaixo, isso vai ser difícil eu trabalhar aí com esse barulho todo. Vitinho. Aí vão os retratos dos 4 de presentes de aniversário. Nós 4 juntos, somando nossas respectivas idades, perfazemos a sua idade. Em 64, Vitor foi ameaçado. Ele disse, eu tenho que me esconder. Eu disse, você não precisa se esconder, eu estou em São Paulo, você não vai ficar em minha casa. O Vitor saiu e não voltou mais para si. Nós fomos, eu, minha cunhada, meu irmão, uma tia, se não me engano, fomos para Assis. Como foi essa ideia de vocês irem para Assis? Quem foi? Eu não sei bem a ideia de quem foi. Acho que talvez da Dulce ou do Vitor, né? Da sua mãe e do seu pai, de um deles. Porque ele tinha muitos papéis lá em Assis. As tias tinham muito boas ideias, né? Nesse sentido, eram muito inteligentes, subversivas. Então, elas disseram, já tem buraco aqui dos ratos, vamos enterrar. Então, nós 4 enterrando as coisas, pegava no escritório dele, amassava, enterrava nos buracos, né? E depois, acho que foi a Beth que teve ideia de pôr na banheira os restos que tinham, e no instante aquilo com água, né? Fica... Não dá, não pode jogar até no lixo, que ninguém reconstitui. Com água não dá. Ao mesmo tempo que se movimentava aqui, meu pai estava escondido em Salvador, ficou lá mais ou menos um mês. E aí o meu irmão e um outro cunhado foram buscar o casal em Salvador. Antes da Batalha da Maria Antônia, houve muitas batalhas ali naquela faculdade, viu?
lembrança que eu tenho do Victor Ramos, o Monsieur Victor Ramos, é de um homem sempre sério, compenetrado. Ele fazia a tradicional análise de texto do francês, que foi um aprendizado que me ficou para o resto da vida como professor. Nas aulas ele dava aula de literatura, embora os conteúdos, né, fossem conteúdos que tinham muita relação, né, com o que a gente estava vivendo, porque esses autores do século XVIII, né, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, né, que era o criador da enciclopédia, né, eram os pensadores de um tempo revolucionário, né, que anteciparam a Revolução Francesa. Né? E a gente percebia claramente a relação entre o que a gente estava estudando e o que estava acontecendo. Né? Usando uma expressão lá do Antônio Gramsci, também um comunista italiano eminente, como Victor Ramos. Victor Ramos foi um intelectual orgânico em processo de luta, né? Acho que ele viveu toda a vida dele no engajamento contra o salazarismo. Tive acesso a alguns livros que são personagens, né, que ele acabou estudando, como Jean Rotrou, o François-René de Chateaubriand e o Cavaleiro de Oliveira, que era um português também exilado. Que eu mais gosto. Então, quer dizer, os objetos de estudo do Victor Ramos foram exilados, foram também intelectuais do barroco, né, português, francês, do século XVII. Tá, esses são os exemplos das fichas, né? A gente não tem mais as fichas, mas as anotações compactas, né? Para não dizer que ele não teve nenhum eixo com o Horizonte de Portugal, ele fez essa edição comentada, um pouco o estabelecimento do texto também, dos Lusíadas, né? Que é o clássico maior da literatura portuguesa. Esse que eu comentei, a edição da língua portuguesa em França, né? Então vocês vejam que são, na realidade ele levantou, quantos? 563 livros, né? Aqui a tese de doutoramento dele, né? Cyrano, autor tragique, e esses são os estudos em 3 planos, né? Que eu comentei, que era o livro que eu acho que pega aí um pouco os 3 universos culturais pelos quais ele circulou. O primeiro ensaio é sobre José Lins do Rego, o segundo é sobre o Chateaubriand e a Soror Mariana, né? Então são 3 autores, quer dizer, é Portugal, França e Brasil. Então é uma carreira que eu acho que no fundo tem essa condição do estrangeiro, né? Algo que eu acho que é bem forte é bem forte no português de uma maneira geral, que é um povo imigrante, né? É um povo enfim, é uma casquinha de nós lá na beirada da Europa e que se espalhou e num determinado momento conquistou o mundo todo, né? Um país voltado para fora de si mesmo, né? Chegamos na Califórnia no ápice da contracultura, 4 meses depois do festival de Woodstock acontecer. Davis era uma cidade universitária. As pessoas dormiam com a porta aberta. Havia apenas 2 tipos de casa, e elas pareciam ser todas iguais. Um professor universitário poderia ser vizinho de um mecânico. Lembro do meu pai dizer que era uma ironia essa cidade pertencer ao país símbolo do capitalismo.
Estava contente então que eu fui ao White Front para comprar uma fita, porque me parece que o Sherman vai na segunda-feira para o Brasil e, sendo assim, ele leva a fita e é muito mais interessante do que uma carta. Aqui nos Estados Unidos agora continua ainda a estação esportiva do basquete. Eu tenho visto algumas vezes na televisão e eu não fui este ano nenhuma vez para esquiar lá em Boreal. Mas eu de qualquer forma não ia sozinho para lá. Tive muita pena, porque foi uma das coisas que vocês ano passado gostaram muito, foi uma das coisas que eu tive pena que vocês tenham saído daqui. Eu estou bem aqui, de saúde, o tempo está muito bom. A semana passada é que eu julguei que ia ficar resfriado, é curioso, pela primeira vez, porque começou a chover, eu apanhei chuva lá no campus para ir dar uma aula num dia e tal, e eu não sei se foi por causa disso, sei que comecei a tossir e pensei, lá vou ficar resfriado agora. Tenho visto na última carta que tu abandonaste um pouco e eu acho que está muito certo, porque tu tens que preparar os seminários que vais dar no próximo trimestre. É preciso saber definitivamente o que é que vais trabalhar, também não vais estar a preparar uma coisa sem saber. E acho que deves, agora que não prepara as aulas, antes de saber se o plano é aprovado ou não é aprovado pelo departamento. Também se não for aprovado não vale a pena estar a trabalhar. Eu já contei do outro lado da fita, mas vou contar outra vez aqui, que ontem à noite fui ao cinema, aqui em Davis, e entrei, sentei-me e reparei que a pessoa que estava ao meu lado olhou assim um pouco para mim, era a tua amiga Genevieve. Então ela disse, eu também não gostaria de ficar aqui nos Estados Unidos. O marido disse, o senhor não acha que nós estamos sentindo uma certa pressão, não sei o quê? E eu disse, sim, talvez, mas não é esse o meu problema. O problema é um problema mais familiar do que universitário. O meu problema é um problema da família. Eu acho que realmente agora não é uma boa época para ter família aqui nos Estados Unidos, para criar filhos aqui nos Estados Unidos, e por isso nós vamos para o Brasil. Agora, no sentido pessoal mesmo, era uma coisa frustrante, mais uma vez ele comentou isso, que ele estava fazendo carreira num país que tinha uma ditadura, e que à sombra dessa ditadura estava desenvolvendo uma carreira intelectual. Ela tem uma pequena rachadura, que eu não sei em que momento aconteceu isso, entendeu? Mas ela pode representar também a rachadura irreversível que meu pai teve com aneurisma, entendeu? Foi uma espécie de rachadura assim, olha, gente. Algo que começou e se alastrou e rompeu de uma maneira que não teve retorno. O jardim, hoje que estive a tratá-lo de manhã, o jardim, bem, não está muito mal, mas eu, apesar de tudo, acho que tenho que arrumar alguém para vir tratar melhor. Mas hoje é que eu vi melhor que aquela árvore do fundo do quintal, aqui do lado da sala, do lado da cozinha, ali ao fundo, ela já está com os botõezinhos que eu não dou uma semana que não rebente tudo em flor. O ano passado, quando ela explodiu em flor, as tias estavam aqui, eu lembro-me. Aquela árvore daquele canto ali, que fica muito bonita, fica toda em flor. A árvore do vizinho aqui já abriu
e está assim umas flores de cor violeta, estão muito bonitas. Palais Royal. Le jardin, lieu de silence et de lumière, au beau milieu de l'océan gris de Paris. Il y a tous les reines de la nature, pigeons et marbres, colonnes et arbres. Les uns sont noirs, les autres verts, au beau milieu de l'océan gris de Paris. L'amour d'un seul. Des amoureux réchauffent les bancs où les vieillards viendront s'asseoir un peu plus tard. À quelque chose bonheur est bon, quand le soleil fuit l'horizon, au beau milieu de l'océan gris de Paris. L'amour universel. Là, entourés du grand silence, éloignons-nous, prenons distance. Asseyons-nous et puis rêvons. D'un seul amour, de deux amours. Aimons-nous bien, aimons-nous fort, aimons-nous trop, et puis donnons mon cœur, ton cœur, à tous les hommes. Ne soyons pas trop économes. Nos cœurs sont grands, nos cœurs sont bons. Nous en avons pour dépenser, pour nous aimer et pour donner aux malheureux qui n'en ont pas. D'amour des hommes, nous en avons plein les bras. Montrons par là que chez moi et toi, comme chez ceux qui nous épaulent, rêve et action ne font qu'un pas. Rêvons donc ça, assis au centre de ce silence, au beau milieu de l'océan gris de Paris. Meu pai não retornou a Portugal, mas a Revolução dos Cravos veio despedir-se dele. No dia de seu enterro, estava marcada a festa dos exilados. Os estudantes e os portugueses foram do Cemitério da Consolação ao prédio da Geografia e História da USP. Cravos em punho, sob a ditadura brasileira, comemoraram a libertação de Portugal. Quanto ao resto, evidentemente eu estou com saudade de vocês, não sei se a recíproca também é verdadeira, isto é, não sei se vocês também estão com saudades minhas, mas evidentemente agora também não é assim muito tempo, mais uns mesezinhos, até digamos fim de maio, princípio de junho, eu estou aí outra vez para chatear vocês. E entretanto, parece-me que daqui a pouco vou parar com esta gravação. Eu julgo que a fita, aliás, está-se a aproximar do fim, mas eu vou parar com esta gravação porque falta, no meu relógio, falta 5 para a meia-noite. Falta 5 para a meia-noite, ou seja, que deve ser mais ou menos 5 para as 4 da madrugada aí. Quer dizer, 5 para as 4 da madrugada deve estar tudo aí ressonando. O ressonar do Nuno deve aí estar abalando a janela treme, não é? E deve estar tudo dormindo aí, e eu estou aqui feito, como eu já disse outra vez, estou feito palhaço aqui, falando sozinho nesta casa, falando aqui para os fantasmas devem andar aí de um lado para o outro. Saudade, meu bem.
Saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. E o zóio da cobra verde, hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Fascismo nunca mais, 25 abril sempre. Fascismo nunca mais, 25 abril sempre. Fascismo nunca mais, 25 abril sempre. Fascismo nunca mais.